Oi gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder foi criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e a pessoas em todas as partes do mundo. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. O cristão pode ter arma? Pode matar alguém para se defender ou defender outrem? Se armar não entraria em contradição com perdoar, amar ao próximo, dar a outra face, amar seus inimigos? Bom, isso é uma boa pergunta. Porque aqui nós vamos discutir algumas questões éticas, né? Você está citando, por exemplo, algumas questões do Sermão da Montanha. E o que o Sermão da Montanha muda em relação aos princípios que haviam antes? Então, esse que é o importante para nós hoje. Primeiro nós vamos começar a falar um pouquinho sobre Mateus capítulo 19. Capítulo 19 de Mateus. Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 19. Há uma discussão aqui interessante de Jesus e alguns mestres da lei, né? E eles estão falando sobre divórcio. Ah, mas, pastor, o assunto aqui não é divórcio. O assunto aqui é arma. O que eu quero usar a questão do divórcio aqui para a gente perceber uma questão ética aqui. Então, Mateus 19, a partir do versículo 5, diz assim: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão dois uma só carne. Por quê? Porque eles estavam perguntando, quer dizer, lá no versículo 3, eles disseram assim: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus, respondendo, ele vai falar isso lá no Éden, lá no princípio, lá na ética de Deus. Deixaria o homem a casa de seu pai e sua mãe, se uniria à mulher, e seriam os dois uma só carne, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aqueles homens vão questionar Jesus, utilizando o quê? Do que estava na lei. E a lei diz assim: Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Jesus responde: Moisés falou isso por causa da dureza dos vossos corações. Vos permitiu repudiar sua mulher, mas não foi assim no princípio. O que eu quero mostrar aqui, que existe uma ética na lei. A lei traz uma ética. Mas essa não é obrigatoriamente a ética que Deus queria, ou que estava no coração de Deus. Mas por causa da dureza do coração das pessoas, muita coisa acabou sendo permitida na lei. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora, anda com a sua Bíblia um pouquinho mais para trás. Agora, em Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo eterno. O que Jesus está dizendo aqui? Isso é válida. O que eu estou dizendo aqui é válido em todas as vezes que Jesus usa a expressão: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele vai usar isso várias vezes durante o Sermão da Montanha. É por isso que para você pareceu estranho que um cristão possa defender arma, matar, atirar, mesmo que fosse em defesa,
Porque você está se baseando em algo que Jesus disse no Sermão da Montanha, e você está correto. Em relação à lei, nós temos alguns tipos de forma de nos relacionarmos com ela, baseado naquilo que Jesus ensinou a esse respeito. Então, em alguns aspectos, Jesus ratificou, confirmou o que estava na lei. Que lá estava, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Jesus ratifica isso, ele mantém o honra teu pai e tua mãe. Mas em alguns momentos ele retifica o que estava na lei. Era assim, ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, age diferente. Faz diferente. Muda a sua ética. Eu estou dizendo isso tudo porque muitas vezes as pessoas que defendem armas vão lá no Antigo Testamento, na lei, e vão encontrar a palavra não matarás lá, e vão perceber que no hebraico a palavra correta é não assassinarás. Ou seja, você não pode matar deliberadamente com a intenção de matar. Mas se você tem uma arma na sua casa e mata alguém que invade a sua casa, você não está descumprindo a lei. Porque isso não é assassinato. E essa pessoa está correta. Se nós formos nos basear na ética que está na lei, você ter uma arma em casa e matar alguém que invadiu, ou matar alguém em defesa em sua defesa e defesa de outrem, você estará cumprindo a lei, que é o que está na lei. O que eu estou dizendo aqui é que Jesus não vai trabalhar dessa forma. Por exemplo, pena de morte. A lei defendia a pena de morte. E Jesus vai ser questionado em relação à pena de morte. João capítulo 8. E eles falaram, ó, a lei manda apedrejar a pessoa adúltera. O que é que nós vamos fazer com essa adúltera? E aí Jesus pega e fala assim, então apedreja, mas quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Jesus vai mostrar que nós não temos moral para matar ninguém. Porque quando eu mato, eu estou julgando a atitude daquela pessoa. E eu me condeno a mim mesmo naquela atitude. Porque o simples ato de pensar em matar alguém já é homicídio, segundo o que a Bíblia diz. E eu quero encerrar esse assunto andando um pouquinho atrás na Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 2 de Isaías, há uma profecia muito interessante que vai mostrar sobre o reino do Senhor, né? E Isaías vai falando sobre esse reino, e num determinado momento, ele vai mostrar que no reino do Senhor, e aí nós estamos já no versículo 4, converterão as espadas em enxadões e as lanças em foices. Esse é o princípio de Deus. Que espadas e lanças virem objetos de trabalho. Então, Deus não defende o uso de armas, não defendeu o uso de armas. E quando a gente vê, por exemplo, cenas, eu vi essa semana, uma cena, não sei se é uma cena nova ou se realmente alguém estava mostrando algo que já tinha acontecido há um tempo, mas dentro de uma igreja evangélica, e as pessoas fazendo um sinal de armas na igreja. Isso aconteceu, por exemplo, numa marcha para Jesus. Este não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é o princípio de que espadas, lanças, armas, virem objeto de trabalho, e não de matar uns aos outros. No ano de 2005, nós tivemos no Brasil, não sei se você que fez a pergunta, se votou nessa época, um referendo sobre o uso de armas. Na verdade, o referendo era sobre o comércio de armas no Brasil. E eu me lembro que na época, sem ter esse entendimento que eu tenho hoje em relação ao uso de armas, e na realidade, parte desse entendimento que eu tenho em relação ao uso de armas
foi exatamente resultado daquilo que eu estudei para te responder essa pergunta. Mas eu me lembro que na época eu ia votar a favor do comércio de armas. Não, que as armas deveriam ser vendidas, as pessoas deveriam ter armas em casa. E eu trabalhava numa igreja que um dos pastores daquela igreja, eu era um dos pastores, tinha um outro pastor daquela igreja, que era um coronel da polícia, eu não lembro se na época ele era major, tenente-coronel ou coronel da polícia. Eu lembro que ele foi as três coisas enquanto nós trabalhávamos juntos, mas nessa época ele já era um oficial superior da polícia militar, e eu perguntei para ele sobre o assunto. Ele era uma pessoa muito mais apta do que eu a avaliar o assunto. E eu me lembro que ele me convenceu a votar contra as armas. Eu votei contra as armas. Infelizmente o meu voto foi vencido, o referendo passou a favor, em defesa das armas. Mas então eu quero deixar para você que o seu entendimento em relação ao Sermão da Montanha está correto. Armas não é o plano de Deus. Matar nunca foi o plano de Deus. Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos, fale dos nossos vídeos com outras pessoas. E se você quer fazer igual o Lucas, tem uma dúvida, mande-nos a sua pergunta. Nós estaremos respondendo aqui no nosso canal. Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, mande através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do canal, e nós vamos te responder aqui. Esse é o nosso compromisso. Até semana que vem.